Há apenas alguns homens na história da humanidade que acumulou fortunas como a de Andrew Carnegie, um homem que era tão complexo quanto rico. Depois de vender sua empresa, seu patrimônio líquido equivaleria a impressionantes 2% do PIB da América. No vídeo de hoje, vamos explorar como um imigrante escocês, com apenas 5 anos de escolaridade, saiu da pobreza para o status de o homem mais rico do mundo. Sejam bem-vindos ao canal A História do Poder. Se você é um curioso pela história da humanidade, não perde mais tempo e já se inscreve nesse canal, além de ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. O seu like também é muito importante para nos apoiar a trazer mais vídeos dessa forma. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Começo de Carnegie. Carnegie chegou a ser o mais rico americano na história, mas ele não nasceu na América. A história de Andrews começa no Oceano Atlântico, na linha firme de Dun, Escócia, onde ele cresceu em pobreza abjeta. Sua mãe trabalharia o tempo todo costurando sapatos que seu pai faria de pano e outros materiais em teares. Isso foi até o vapor tear motorizado entrar em cena. Com a tecnologia de tecelagem melhorando rapidamente, o negócio do tear do pai desmoronaria, sendo esmagado pela Revolução Industrial. Observar seu pai sofrer enquanto implora por trabalho impactaria profundamente o jovem Carnegie. Em 1848, Carnegie partiu em busca de uma vida melhor fora da Escócia. Depois de vender todos os seus pertences e obter um empréstimo de 20 libras, a família embarcou em sua jornada para a terra de oportunidades, a América. Eles reiniciaram suas vidas do zero em Pittsburgh, o centro de produção, mas ainda se viram incapazes de escapar das dificuldades em seu novo país. Seu pai e mãe lutaram para encontrar trabalho, deixando Andrew sem escolha a não ser desistir da escola para sustentar sua família. Ele finalmente deu uma pausa do escaldante calor das caldeiras quando conseguiu um emprego em seu escritório telegráfico local como mensageiro. Ele entregaria telegramas de bicicleta por toda Pittsburgh, memorizando os rostos de todos que entregou para que pudesse cumprimentá-los pelo nome se os visse fora do trabalho. Forneceria a Carnegie uma oportunidade única de se familiarizar com a comunidade empresarial da cidade. Aos 17 anos, aperfeiçoou suas habilidades telegrafadas e se tornou cada vez mais qualificado em ouvir o código Morse de forma impressionante, recitando mensagens sem precisar escrevê-las. Isso chamou a atenção de Thomas Scott, um gerente regional para a empresa ferroviária da Pensilvânia, que contratou Carnegie como seu telegrafista pessoal e secretário particular por $35 por mês. Na época, a Pennsylvania Companhia Ferroviária era a maior corporação do mundo. Guerra Civil Americana e Keystone. Durante a Guerra Civil Americana, Carnegie foi elaborado para a União. No entanto, em vez de lutar na guerra, ele lucraria com ela. Carnegie notou que as pontes de madeira eram facilmente queimadas pelas tropas, havendo uma necessidade desesperada de pontes de ferro para substituí-las. Ele capitalizou essa oportunidade para lançar a empresa de pontes Keystone. Seu próximo passo o definiria como um empresário astuto. Keystone não apenas construía pontes, mas também tinha suas próprias siderúrgicas que forneciam o ferro necessário. Isso significava que a construção de pontes pela empresa de Carnegie não dependia da mineração ou empresas de extração de ferro como seus concorrentes. Isso não só deu a Carnegie mais controle sobre todo o processo, mas também melhorou suas margens. Após a construção da ponte, ele aproveitaria suas conexões na indústria ferroviária para ganhar dinheiro, essencialmente operando uma tríade de 3 empresas, cada uma fortalecendo a outra. Inovando na extração mineira, na segunda empresa de construção de pontes que utilizou o ferro fornecido de sua empresa de mineração, e, uma vez construída a ponte,
sua terceira empresa monetizaria com a venda de trilhos. O conceito foi trabalhado ao máximo, sempre procurando a próxima grande oportunidade. Andrew voltou sua atenção para a cidade de Nova York, o indiscutível capital empresarial do mundo. Na cidade, ele esperava encontrar uma cultura agitada e se misturar com outros empresários ilustres. No entanto, em vez disso, foi uma decepção para ele descrever os indivíduos ricos ao seu redor como patifes. Carnegie escreveu uma nota a si mesmo prometendo que em 2 anos, quando completasse 35 anos, se aposentaria e se dedicaria a tornar o mundo um lugar melhor. Mas essa nota ficaria sem cumprimento. Em 1856, uma nova invenção por Henry Bessemer, chamada de conversor Bessemer, um forno em forma de pera, permitiria a produção em massa de aço, algo anteriormente considerado impossível. Pela primeira vez, seria viável criar grandes estruturas de aço, eventualmente dando origem aos primeiros arranha-céus, transformando para sempre o horizonte de uma cidade. Carnegie agiu com rapidez, construindo com sucesso as primeiras usinas de aço da América. Ao fazer isso, contratou os melhores engenheiros e arquitetos que o dinheiro podia comprar. Ele focava maniacamente em aumentar a eficiência, sempre usando a tecnologia mais recente e pressionando seus funcionários ao máximo. Ele também era notoriamente cruel, exigindo que os funcionários trabalhassem 364 dias por ano, permitindo descanso apenas no 4 de julho. Conforme a tecnologia avançava, ele buscava maneiras de substituir seus trabalhadores por máquinas em todas as oportunidades possíveis. Ao contrário dos homens, as máquinas não precisavam de sono, não pediam aumentos e certamente não tentavam se sindicalizar. Carnegie, um mestre em vendas, decidiu nomear o empreendimento não como Aço Carnegie, mas sim como Steelworks J. Edgar Thompson, o nome de um de seus clientes na indústria ferroviária. Carnegie esperava que uma usina de aço nomeada após um cliente mostrasse sua gratidão pelo negócio deles e talvez até garantisse mais pedidos de suas ferrovias. E funcionou. O primeiro pedido de Thompson consistia em 2.000 trilhos de aço. Nomear uma usina após um cliente não era apenas um truque de vendas. Era parte de uma estratégia maior de mostrar apreciação em público. ATOs como esse continuariam a render dividendos maciços ao longo da carreira do magnata. Para administrar as usinas de aço Carnegie, ele trouxe a bordo um executivo impiedoso conhecido por sua crueldade e atenção ao resultado final, Henry Clay Frick. Como uma equipe, Carnegie e Frick eram uma força poderosa a ser enfrentada. Para mostrar quão impiedosos os dois poderiam ser, basta olhar para a história sobre Duquesne Works. Com a ajuda de Frick, Carnegie espalhou um boato que a usina de Duquesne estava produzindo aço defeituoso. Não era verdade, mas isso não importava. Carnegie afirmou aos clientes ferroviários de Duquesne que seus trilhos careciam do que ele chamava de homogeneidade. Poucos, se alguém, sabiam o que a palavra significava na realidade, mas isso não era importante. Carnegie usava a palavra porque soava assustadora o suficiente para afugentar as ferrovias preocupadas de que não estivessem recebendo bons produtos. Se as vendas de Duquesne diminuíssem, eventualmente se tornariam irrentáveis e ficariam sem dinheiro. Para acelerar seu declínio, Carnegie e Frick passariam a vender Duquesne a preços mais baixos, sufocando ainda mais a empresa. Em 2 anos, as finanças da Duquesne estavam arruinadas, não deixando outra escolha senão vender para ninguém menos que Carnegie a um preço de pechincha. Para Frick e Carnegie, as regras de engajamento eram claras: fazer o que for preciso para vencer. Mas essa impiedade vinha com um preço alto, como eles descobririam em uma de suas maiores usinas de aço em Homestead, na Pensilvânia. Carnegie havia investido milhões de dólares otimizando a eficiência de Homestead,
possibilitando a produção de mais aço do que qualquer outra usina comparável em tamanho. Mas havia outra parte da máquina de lucro que ainda não havia sido otimizada: os custos trabalhistas. Isso apresentou um problema para Carnegie, que vinha trabalhando para reformular sua imagem de magnata opressor de fábrica de aço para um defensor dos direitos dos trabalhadores. Então, em vez de arriscar sua reputação, ele teria seu braço direito, Henry Frick, executar o trabalho sujo. Enquanto isso, Carnegie se distanciaria, viajando para o exterior, para seu país natal, a Escócia. Carnegie sabia que não gostaria de estar perto da usina depois de cortar os salários de 10.000 trabalhadores já frustrados em 1892, greve dos trabalhadores. As tensões entre trabalhadores e proprietários de usinas estavam particularmente elevadas após um crescente abismo de riqueza que continuava a aumentar. As pessoas mais ricas na América estavam acumulando fortunas mais rápido do que em qualquer momento da história americana. Enquanto isso, os trabalhadores sentiam que eram propriedade dos ricos e que sua voz em constante diminuição só poderia ser ouvida por meio de um sindicato. Para piorar, Frick, que recebia ordens de Carnegie, exigiu aumentos na produção da fábrica, o que significaria ainda mais horas trabalhadas. Mas, para completar, Frick não aumentaria a renda deles, ele a reduziria. Com Homestead em um ponto de ebulição, os grevistas também exigiram condições de trabalho mais seguras, e com razão. Em 1898, 9% de todos os trabalhadores do setor siderúrgico morreriam no trabalho. Quando os trabalhadores recusaram as exigências agressivas de Frick por horas mais longas e salários menores, ele decidiu trancar todos os funcionários e trazer um grupo substituto de trabalhadores imigrantes dispostos a fazer seus trabalhos perigosos por menos. Para escoltar os trabalhadores imigrantes em seu caminho até a fábrica, Frick convocou um exército de 300 pessoas para contratar chamado Pinkertons, armados com rifles. Eles se dirigiram à fábrica, onde foram recebidos por 10.000 grevistas furiosos, recusando-se a desistir do que chamavam de lar. Historiadores não sabem quem disparou o primeiro tiro, mas o que sabemos é que o dia não seria mais chamado de Greve de Homestead, mas sim de Massacre de Homestead. No final da batalha, 9 operários e 7 Pinkertons estariam mortos, centenas ficariam feridos. A luta foi tão extrema que o governador ordenou 8.000 tropas da milícia para fornecer apoio. A reputação de Carnegie. Sob a proteção das tropas do Estado, a fábrica seria reaberta. Infelizmente para os trabalhadores de Carnegie, eles voltariam com salários mais baixos, jornadas de trabalho mais longas e as mesmas condições de segurança. Outro dano colateral de Homestead veio na forma da reputação de Carnegie. Antes das tragédias em Homestead, ele costumava advogar publicamente por melhores condições em usinas de aço e salários mais altos. Mas essas palavras estavam longe de estar alinhadas com suas ações. A hipocrisia era incrivelmente prevalente. Enquanto pregava salários mais altos e condições de segurança melhoradas, ele simultaneamente reduzia os custos trabalhistas, cortando salários e fazendo pouco ou nada para tornar suas fábricas um local de trabalho mais seguro. Carnegie era amplamente chamado de covarde por usar Frick como seu bode expiatório, não apenas pelo trágico incidente, mas por todo o trabalho sujo que ele não queria que seu nome fosse associado. Mas apesar das tensões e animosidades, as usinas de aço continuaram a prosperar. De fato, até 1900, a empresa produziria mais aço do que toda a nação da Grã-Bretanha. Legado de Carnegie. No entanto, em 1901, Carnegie cresceu cansado do jogo e queria passar tempo com sua esposa e filha. O financista J.P. Morgan,
um competidor ascendente na indústria do aço, e Carnegie, agora perto dos 70 anos, tornou-se aberto à ideia de vender a empresa que passou a vida inteira construindo. Carnegie escreveu em um pedaço de papel o que estaria disposto a aceitar. Charles Schwab, o presidente da Carnegie Steel, entregou a oferta a Morgan. Segundo a história, J.P. Morgan deu uma olhada na oferta e, sem hesitar, a aceitou. Morgan compraria a Carnegie Steel por 480 milhões de dólares, tornando Carnegie o homem mais rico do mundo na época. Carnegie cortaria completamente os laços com sua vida empresarial e dedicaria 100% de si mesmo a servir o mundo por meio da filantropia. Não sobraria um único dólar para sua família, pois Andrew havia tido apenas 5 anos de escolaridade e tinha um carinho especial por bibliotecas, que creditava por ajudá-lo a alcançar o sucesso financeiro que adquiriu ao longo de sua vida. Ele doaria mais de 2.500 bibliotecas para cidades ao redor do mundo. Mas não era apenas autopromoção. Ele era generoso pelo bem da generosidade. Seu nome estava exposto em menos de 500 dessas bibliotecas. Um exemplo de sua generosidade é o Carnegie Hall, um dos marcos mais reconhecíveis de Nova York, construído em 1891. Carnegie construiu e doou o prédio como sala de música, mas seu nome original, Music Hall, só foi alterado para a versão atual após sua morte, e não por seu pedido. De 1901 até sua morte em 1919, em Lenox, Massachusetts, o trabalho em tempo integral de Carnegie era doar a vasta riqueza que acumulou para si mesmo. Como mencionamos no início desta história, Carnegie era um homem tão complexo quanto rico. Ele usou técnicas trabalhistas abusivas para manter suas fábricas produzindo lucro máximo? Sim. Ele foi hipócrita? Claro. Ele inventou difamações para eliminar seus concorrentes? Absolutamente. Embora essas coisas sejam verdadeiras, o impacto filantrópico de Carnegie também é igualmente grandioso e perplexo, para dizer o mínimo. Como pode um homem cometer tais pecados e depois se tornar um santo? Talvez ele tenha visto a doação de seu dinheiro como uma forma de expiar seus pecados empresariais. Fazer dinheiro é uma sensação ótima, mas uma sensação ainda melhor é doá-lo. Se você está interessado em descobrir as estratégias ocultas que Carnegie e outros indivíduos notáveis como o próprio Sam Walton, fundador do Walmart, usaram para alcançar o sucesso e vender muito, acesse agora mesmo o livro Do Fracasso ao Sucesso em Vendas, clicando no primeiro link da descrição. Este livro oferece dicas valiosas que vão te ajudar a vender até gelo para esquimó ou areia no deserto. Nele, Frank Bettger vai literalmente te ensinar as palavras certas e em quais momentos da negociação você utilizará. Depois de ler essa obra, você vai conseguir vender qualquer coisa para qualquer pessoa. De qualquer forma, agradeço por assistir. Se este vídeo foi do seu agrado, não se esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal. Te convido a clicar no vídeo que está aparecendo nesse momento na sua tela para você entender a história de John Rockefeller e descubra como ele saiu do absoluto zero e se tornou o homem mais rico da história moderna. Você vai se surpreender com os meios que ele utilizou para conseguir esse feito. Até o próximo vídeo.